Boa tarde, sétimo ano. Nós vamos falar agora de biomas. E o que são biomas? Biomas e ecossistemas são altamente relacionados, esses dois nomes, né? Nós vamos ver aqui agora o que são biomas. São espaços geográficos que apresentam o somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes. Então, existem vários ecossistemas dentro de um bioma. E nós sabemos que dentro de um jardim, por exemplo, existe vários tipos de seres vivos e que formam ali também um ecossistema. Ou seja, a nossa própria cidade não é bem natural, mas dentro dela existem vários tipos de ecossistema. Um exemplo, os jardins nas casas das pessoas, os córregos que passam aqui por dentro. É natural? Já não, não é mais, mas antigamente já foi. Agora, se nós formos para as fazendas, por exemplo, nós veremos que existem muitos ecossistemas ali dentro, muitos modificados pelo homem, né? E alguns deles ainda naturais. E a gente vai falar um pouco deles aqui agora. Nós temos, no ambiente terrestre, nós temos vários tipos de biomas. Eu estou fazendo essa introdução aqui, mas basicamente nós vamos falar dos biomas brasileiros, não dos do mundo todo. Existem vários. Vocês podem imaginar, tem deserto, tem floresta, tem parte glacial, né? Parte de gelo, então tudo mais nós temos no planeta, mas nós vamos falar basicamente dos brasileiros. Os biomas são aquáticos e terrestres. Aquáticos, né? Dentro das águas. Aqui foi citado oceano e rios, mas pode pensar um lago, um córrego, todos eles têm. Não foi citado todos aqui, mas por quê? Porque os rios e os córregos, cada um pode ter o seu tipo de animal, o seu tipo de planta ali embaixo, né? Dentro da água, mas todos eles são de água doce. A diferença aqui foi só água doce e água salgada. Tá? Aí nós falamos assim: ah, professora, mas será que o ecossistema do rio é o mesmo da lagoa? Não, porque um ecossistema depende do tipo de ser vivo que habita nele. Se a gente pudesse garantir que no rio fossem os mesmos tipos de peixes e plantas que existem no lago, aí assim até poderíamos dizer que seria o mesmo. O que vale lembrar é que quando um está próximo do outro, um rio que está muito próximo de um córrego, por exemplo, a chance dos seres vivos que ali habitam serem semelhantes ou talvez até os mesmos é maior do que de um rio que está lá no Nordeste e o outro está lá no Rio Grande do Sul. Até porque o clima, o solo, tudo modifica a qualidade e a quantidade e o tipo, né, a espécie desses seres vivos que habitam nesse lugar. Então, nós nunca podemos dizer que todos os ecossistemas são iguais, de forma alguma. Por quê? Porque eles dependem de onde eles estão, tá? E depende também do bioma. Dificilmente você vai ter um rio cheio de tucunarés lá no deserto. Então, o bioma ali não permite ter esse tipo de ser vivo, né? Existe, aí você fala, professor, mas tem ser vivo que vive no deserto? Tem alguns que, por incrível que pareça, aguentam. Se tiver curiosidade, pesquise na internet. Por exemplo, bioma deserto, quais seres vivos sobrevivem lá? Principalmente animais. Muitos animais, é estranho dizer porque ela é muito de dia, muito quente, de noite, muito frio, mas existem muitos animais que sobrevivem ali, porque são adaptados para aquilo ali. Lembra quando a gente falava que o ser vivo que se adapta ao local onde ele está é aquele que sobrevive? Teoria do Charles Darwin? Pois é, a seleção natural. Então, eles acabaram sobrevivendo por ali. Então, por incrível que pareça, há animais que são adaptados para o deserto, outros são adaptados para o clima totalmente gelado nos polos, no caso, o Polo Norte principalmente, né? O Sul tem também, mas o Norte parece que ele é mais habitado, até por alguns seres humanos, né? Na Antártida tem muitos, mas já é mais pesquisadores, não é residente local. Mas existem sim, e vale a gente lembrar aqui que é a questão da adaptação do ser vivo ao meio, tá? Biomas terrestres. Nós temos aqui, eu citei os exemplos para vocês verem: tundra, floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. São os biomas do mundo todo, os principais. E agora nós vamos falar dos biomas do Brasil. Os principais, existem outros. Por que principais? Porque são os maiores. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Amazônia, é lá pro lado da Amazônia mesmo, né? Citam outros estados também, mas é o que a gente mais lembra é a floresta e no próprio estado do Amazonas. O Cerrado, que corresponde a uma região grande, mas nós lembramos principalmente de Goiás, né? Mata Atlântica, como o nome já diz, é ali na Orla. Espírito Santo, Rio de Janeiro subindo para ali. Pampas, Rio Grande do Sul, basicamente, né? Santa Catarina também chega um pouco, mas é um pedaço apenas, mas é basicamente Rio Grande do Sul. Caatinga, lembramos de várias faixas do Nordeste. E Pantanal, Mato Grosso. Depois nós vamos falar sobre cada um deles, tá?
Vegetação original. Olhem só como o Brasil era bonitinho. Digamos assim, quando se começa, eu não digo no começo dos tempos, eu digo quando começaram a desenhar os mapas e observar a vegetação. Olha essa Amazônia, que coisa mais linda. Olha o tamanho, ela chegava praticamente quase aqui em Goiás, mas um saltinho ela chegava aqui para nós, não é? E olha a Mata Atlântica, observem que lá em cima, naquela faixa do Nordeste, onde hoje está muito seco, existia Mata Atlântica, mata próxima do Atlântico. Manguezais, mata de araucária, aqui tem todos. Vocês estudaram isso em geografia, se eu não me engano, no ano passado, no sexto ano. Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre eles novamente. Observem que aqui já está dividido em mais biomas, no caso, do que no slide anterior. Porque lá nós falamos dos maiores, né? E aqui já estamos, digamos assim, destrinchando em mais. Por quê? Porque existem mais. Graças a Deus, né? Imagine se o país todo tivesse só uns 6 ou 7 biomas, seria complicado. Biomas, ecossistemas principais. Nós temos aqui um outro mapa, né? E aqui é assim, vale dizer que a cada dia esse mapa pode ser alterado, por quê? Porque o ser humano está sempre arrancando árvores para fazer lavouras, para vender a madeira, para poder fazer guarda-roupa, para poder fazer mesa, e nós sabemos que as pessoas fazem isso. Inclusive, esses dias, para quem é antenado com relação às notícias, vocês devem ter ouvido falar, desde o ano passado, sempre uma bagunça muito grande sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Inclusive, nós vamos falar ainda na aula de hoje sobre o porquê. A gente fala assim, o mundo inteiro fica querendo mandar na Amazônia. É assim, eu sei que em grande parte pode ser interesse político, né? Provavelmente, mas em grande parte é porque a Amazônia realmente ela é, como nós costumamos dizer, o pulmão do mundo. Aí você fala assim, mas ela serve para o mundo inteiro? Esse é que é o problema. Ela ajuda, mas servir para o mundo todo, não. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa aula, tá? Aqui, o nosso bioma amazônico, o maior ecossistema brasileiro. Tenho medo de que daqui a alguns anos nós possamos dizer que mudar esse slide aqui e colocar, retirar o nome maior, porque talvez se continuarem do jeito que está, né, vai acabar não sendo tão grande assim. Infelizmente, porque aqui no slide anterior vocês viram tanto que ele estava perfeito, mas a gente sabe que com o desmatamento vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar pequenininho e pode ser que ele já não seja mais maior ecossistema brasileiro. Ele é tanto maior em relação ao tamanho de espaço que ele ocupa, quanto à variedade. Para tanto, gente, hoje existem pesquisadores que, além do tempo todo na Amazônia, tentando descobrir novas espécies, novas tanto de plantas quanto de animais, de tudo. Por quê? Porque ainda existe muita coisa ali que nem foi descoberta ainda. Eu ouvi dizer, não posso dizer que é certeza, porque isso aí eu li em algum lugar, que existe na Amazônia, e é possível sim, porque ali ainda há muito lugar inexplorado. Existe ainda até espécies indígenas que ninguém nunca nem teve contato com eles. Por quê? Porque estão embrenhados lá no meio da mata, seguros por enquanto, né? Até que as pessoas comecem a desmatar aquilo ali. Talvez, infelizmente, com lágrimas nos olhos, alguns anos nós podemos ter que escrever aqui Amazônia, menor ou pequeno ecossistema brasileiro. Mas é por isso que é importante o que se tem feito para preservar a Amazônia, porque além dela ser considerada e ser, digamos assim, a máquina de chuva do mundo, ela ainda é o maior ecossistema do nosso país. Já pensou? Tanta mata. Eu morro de vontade de passear por lá. Claro que não entra na mata, né? Mas assim, ver de perto com alguma segurança, porque eu vejo nos documentários, se vocês quiserem, pesquisem no YouTube, sempre tem documentário sobre a Amazônia, vocês verão que cada documentário você fala, meu Deus, que coisa linda. Você anda no meio da mata, às vezes é tudo coberto de coisas, de cipós, de tudo mais, você em cima não consegue nem ver o céu. Por quê? Por tão altas que são as árvores, tanto que já tem outras plantas embrenhadas ali no meio, é muito bonito mesmo. Aqui nós temos mais fotos da Amazônia. Olha que lindo o rio serpenteando. Temos aqui um exemplo, né? É uma espécie muito comum na Amazônia brasileira. Fico preocupada porque é uma arara muito bonita e se depender dos biopiratas, o que são biopiratas? Aquelas pessoas que, na verdade, fazem piratear, por quê? Porque não poderiam pegar um animal desse para vender, nem mesmo a planta. Então, eles pegariam esse animal, venderiam, vocês talvez já tenham visto alguma reportagem sobre isso, muitos animais morrem nesse processo. Eles colocam, por exemplo, uma arara dessa aqui, que é grande, eles compram um cano, cortam o cano, aqueles canos de água grosso, né?
corta um cano num tamanho para caber a arara, dá um remédio para ela ficar dopada e dormindo, coloca a bichinha lá dentro. Já aconteceram muitas situações onde eles morreram nesse processo. Nem se tivessem sido vendidos, dos males o menor, pelo menos talvez alguém cuidasse deles, né? Mas morreram porque não conseguiram chegar ao destino. E o que fazem isso? A gente fala biopirataria, ou seja, estão pirateando coisas vivas. E, infelizmente, os nossos animais silvestres são, digamos assim, um prato cheio para esse pessoal, porque eles são realmente lindos. A arara canindé aqui, por exemplo, é só um exemplo, né? Mas existem vários outros que vocês já devem ter visto. Nós temos aqui fotos da mata Amazônia. É uma floresta equatorial brasileira, né? Ocupa cerca de metade do território do Brasil. É assim, já não está assim tão metade mais, né? Mas ela está concentrada ali basicamente na região norte. A parte da região centro-oeste que ela pega já é bem pequena. Inclusive, eu creio que isso aqui vai ter que ser atualizado porque a parte do Mato Grosso, por exemplo, infelizmente já está bem desmatada mesmo. Esse bioma é muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente da evotranspiração dos rios e das árvores. O que é evapotranspiração? Evaporação e transpiração. Evaporação dos rios e transpiração das árvores. Vamos pensar aqui. Todas as plantas, imagine aqui esse tanto de planta aqui, ó, um montão de quilômetros quadrados a mais. Olha quanta vegetação nós temos aqui. Os rios fazem evaporação, por quê? Por causa do calor do sol, isso é normal. E as árvores, quando elas fazem a fotossíntese, quando elas tiram a água do solo, elas acabam também liberando água para o ar. Então, é por isso que nós falamos que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque esses dias eu vi um documentário onde dizia que ela joga bilhões de toneladas por dia. Ela é grande, né? Se ela for desmatada, nem tanto, por dia no ar. Então, isso ajuda com que haja mais água, digamos assim, no céu, né? No ar. E essa formação de essas águas é que vão formar as nuvens, esse vapor de água que vai formar as nuvens e que depois pode provocar uma chuva. Aí você fala assim: ah, professora, mas essa nuvem está toda em cima da Amazônia? Lembra que a gente estudou no semestre passado que o ar quente sobe e o ar frio desce, e é assim que vai formando como se fosse um círculo do vento, né? Do vento. Então, nesse caso, esse vento que acontece em qualquer lugar do mundo também acontece na Amazônia. Então, ele vai levando essas massas, a gente fala massas de ar, né? Ou com umidade alta, no caso lá, a umidade é muito alta porque é muita água que existe no ar. Inclusive porque essas árvores que eu mostrei para vocês agora há pouco, muitas delas têm raízes muito profundas, então elas acabam puxando muita água mesmo do solo. Então, lá na Amazônia, dificilmente você vai ter problema de respiração na floresta, né? Com baixa umidade, por quê? Porque a umidade lá normalmente é alta. Então, isso faz com que seja lançado todos os dias, essa evapotranspiração, seja lançado todos os dias muitas toneladas de água em forma de gás, né? No estado gasoso, na atmosfera, aqui para nós, na nossa parte onde nós vivemos, lógico, né? E os ventos vão levando ela para todas as partes do mundo. E depois nós vamos ver um esquema aqui, tá? A sua flora, o que é flora? São as plantas. Flora são as plantas, fauna são os animais. É constituída por uma vegetação florestal rica e densa. O que é densa? Digamos, muito cheia. Voltamos aqui à imagem, vocês viram, olha como a gente faz. Nossa, gente, mas não dá nem para passar ali do meio de tanta planta que tem, porque é muito denso mesmo. A mata original, né? E apresenta diversas espécies de todos os tamanhos. Algumas árvores podem chegar até 50 metros de altura e algumas podem ser bem baixinhas, como gramas, gramíneas e plantas rasteirinhas, tá? A fauna também é muito diversificada. Insetos, né? Aí temos pequenininhos, né? Temos aves, macacos, jabutis, antas, pacas, onças, outros leões, né? Mentira, não tem leão na Amazônia, gente. Só se levarem um para lá. Então, assim, nós temos várias espécies aqui, foram citadas algumas, mas nós todos já vimos documentários sobre a Amazônia e sabemos que lá é uma coisa muito linda porque é muito variada e a cada dia estão descobrindo espécies novas. Então, vamos lembrar, flora são as plantas, né, a vegetação de qualquer lugar, não é só da Amazônia, e a fauna é os animais de um certo lugar, tá bom? Então, nesse caso, assim, a gente fala assim, ah, mas tem animal que é de um lugar e foi colocado para outro. Um exemplo, o escargot africano, que é é um caramujo, né, que se come, aquele preto. Ele, na verdade, como o nome já diz, ele foi implantado no Brasil, ele veio de outro país.
Aí ele começa, se ele consegue se adaptar aqui, ele começa a fazer parte do nosso ecossistema. Porém, ele não é nativo daqui. Talvez daqui a alguns anos até se esqueçam que ele veio da África e ele passe até a ser considerado como sendo daqui, mas ele não é daqui. É um exemplo clássico de um animal que vem até de outro continente, né? Não é nem do próprio continente, mas que ele se adapta e continua sobrevivendo. Apesar que muitos deles são criados em criadouro, né? Não são assim soltos na natureza. Mas se soltar eles, se soltá-los na natureza, eles vão conseguir sim sobreviver, tá? Eu falei para vocês agora há pouco que a Amazônia é uma máquina de fazer chuva. E é por isso. Por quê? Porque as árvores são altas, têm raízes profundas, tiram muita água do solo durante todo o dia para realizar a fotossíntese. Lembra, a fotossíntese eles têm que tirar a água do solo e os minerais do solo, né? Água e minerais do solo, luz do sol e gás carbônico. Eles pegam um pouquinho de oxigênio também, mas a grande parte é gás carbônico do ar e então fazem a produção do oxigênio, ou seja, o ar lá é perfeito, e a gente sabe que aonde há muita planta, o oxigênio é sempre mais puro, mais agradável, e além do que ele consegue, digamos assim, através das massas de ar que os ventos vão levando, né, que formam os ventos também, dependendo, no caso, fortes ou não, eles vão levando esse ar fresco para o mundo todo. Aí você diz assim, professor, mas é só a Amazônia? Não. O que eles se preocupam? O mundo inteiro tem também, graças a Deus, plantações para poder fazer essa purificação do ar. No entanto, o que preocupa os ambientalistas é porque a Amazônia é muito grande e ela é responsável por muitas massas de ar boas para os seres vivos, né? E se ela for desmatada completamente ou parcialmente, isso vai causar, digamos assim, impacto em todos os biomas do mundo. Porque observem esse desenho aqui, tá tudo em inglês, mas eu quero só que vocês observem os desenhos, as setas. Nós temos aqui setas azuis e setas vermelhas. Observe que aqui a massa de ar quente, nesse caso simbolizado pelo vermelho, ele vai jogando, ele vai levando e vai fazendo o quê? Observe, ele vai subindo e o azulzinho vai indicando para baixo. A vermelhinha vai indicando que está subindo de novo e o azulzinho para baixo. Observem que em cada um deles tem a setinha vermelha para cima e a setinha azul para baixo. O que que é isso? É a formação dos ventos. E essa formação do vento é a mesma coisa que acontece com qualquer calor. Massa de ar, quente ou fria. Nesse caso aqui são as massas de ar. E aonde nós estamos aqui? Equatorial, tá vendo? Olha, abaixo do Equador, acima do Equador. Aí tá em inglês, mas quero que vocês observem só a cor das setinhas. Observem aqui a setinha vermelha para cima, a setinha azul sempre para baixo. E ele vai fazendo essa roda, digamos assim, esse ciclo para cima, ar quente para cima, ar frio para baixo, e então um vai ficando substituindo o outro, né? E então é possível levar essas massas até para grandes partes do planeta. Por quê? Não é no mesmo dia nem na mesma hora, porque o vento vai sempre mudando de lugar. O vento, ele não se cria do nada, ele se cria dessa alteração aí de lugar das massas de ar quente, do ar quente e do ar frio, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, né? Aqui tá bem citando a África, né? E nesse caso aqui, nós vemos que tem o mesmo esquema. O ar frio descendo com a setinha azul e a setinha vermelha, laranjada nesse caso aqui, né? Subindo e formando então o quê? As nuvens lá em cima, ou seja, o ar quente e úmido da Amazônia. Úmido é porque tem muita água, não é? O ar quente e úmido da Amazônia sobe, então lá em cima forma-se as nuvens, que é gotículas de água, e então elas vão sendo levadas, por quê? Porque faz com que o ar frio, que está lá em cima, que não foi o aquecido, ele vai voltando, e assim por diante. Aqui nós temos alguns exemplos de plantas da Amazônia, depois nós vamos falar basicamente bem especificado sobre elas, tá? E, para finalizar, a floresta é dividida em matas de terra firme, onde não se atinge muito pela cheia na época das chuvas, várzea, que são regiões atingidas pelas cheias dos rios, né, quando se chove, e igapós, áreas constantemente inundadas. Depois nós falaremos mais sobre eles.